Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16. Vamos ler a partir do verso de número 25. 25, Atos 16, verso 25. Os irmãos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, têm liberdade de sentar? Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Senhor, na sua majestade, na sua glória, né? Ele olha para nós que somos tão pequenos e nós podemos dizer que Deus visitou a sua igreja. Deus está aqui presente conosco. Ele está aqui contemplando a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Ele conhece todas as coisas, conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas tristezas, nossas lutas, aquilo que nós estamos passando. Na verdade, tudo faz parte de um plano de Deus para nos trazer mais perto dele, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer operar um milagre, Ele quer operar uma maravilha nas nossas vidas nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse livro de Atos dos Apóstolos, né, ele foi escrito pelo médico Lucas. É o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, ele relata não só apenas as coisas que Jesus fez, mas também as coisas que Jesus ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. E esse livro de Atos, ele é muito bem esclarecido, né, num mandato de Jesus Cristo, no capítulo 1, no verso 8, em que Jesus diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e o texto que nós lemos aqui no Atos, capítulo 16, ele relata a segunda missão evangelística do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele, junto com, provavelmente aqui, o próprio Lucas estava com ele, né, pela forma que ele narra os assuntos aqui, e também Silas estava com Paulo. E por uma orientação do Espírito Santo de Deus, porque nós vemos em várias partes aqui de Atos dos Apóstolos, o mover de Deus sobre cada movimento da igreja. Então, o Senhor, ele mostrava ali, Paulo, eles passavam ali pela Frígia, pela Galácia, né? E em determinado momento o Espírito do Senhor Jesus impedia até que eles pregassem a palavra naquele lugar, depois eles iam para outro lugar e nessa noite, Paulo teve uma visão, né, em que um varão
chamava ele para ir para Macedônia, que é a região onde ele veio aqui para ter essa experiência com o Senhor, né? Então Paulo, com aquela visão, ele entendeu que era para ir para Macedônia pregar o Evangelho de Cristo. E foi isso que eles fizeram. E eles foram para lá, e quando eles chegaram na cidade de Filipos, eles sempre saíam, né, para fora da cidade, né, buscando o rio para um lugar de oração. E nessa caminhada que eles faziam, ele encontrava com as pessoas, né? E a palavra registra ali que ele encontrou com uma serva do Senhor chamada Lídia, né? Que ela era de Tiatira. E é interessante, né, que o Senhor ele fala o seguinte, né, que Deus abriu os olhos, o coração de Lídia para ouvir as palavras de Paulo. Olha só, meus irmãos, Paulo expunha a palavra de Deus e nós podemos dizer que é o que o Senhor está fazendo agora com os nossos corações. Ele está abrindo os nossos corações agora nesse momento e os nossos olhos para que nós possamos entender aquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, Paulo continuava ali pregando, né? Ele pregou, a Lídia ouviu atentamente aquilo que Paulo estava falando e logo ela foi batizada, louvado seja o nome do Senhor. E eles continuaram ali pregando a palavra, e outro dia que eles estavam saindo para pregar, tinha uma palavra relata que havia uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela começou a acompanhar ali Paulo, Silas, Lucas provavelmente estava ali, né? E as pessoas que se ajuntavam junto de Paulo, quando eles saíam para orar e para adorar e para pregar a palavra, e a palavra diz que por muitos dias essa mulher seguia, e ela falava coisas assim, olha, para todos ali, né? Olha, aqueles homens ali, segui eles, porque o que eles estão falando é verdade, eles são filhos do Deus Altíssimo. E ela repetia isso vários dias. Até que, em determinado momento, Paulo, ele se perturbou com aquilo. Porque Paulo, por ser um servo de Deus, né, e nós estamos aqui reunidos, né, diante do Senhor, e o Espírito de Deus está sobre nós. E o Espírito do Senhor nos dá o entendimento e o discernimento de espíritos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, vendo que mesmo que aquela mulher estava falando a verdade, né? Mas nós vemos que por muitas vezes, né, existem pessoas que entram nas igrejas e que começam a trazer doutrinas que apontam para homens e não para Cristo. Paulo não saía para pregar a si mesmo, nem aos atos que ele fazia, ele saía para pregar a Cristo. E muitas vezes as pessoas começam a dar ouvidos, né, a pessoas que convergem, não, olha, vamos escutar aquele homem, vamos exaltar o homem. E não era aquilo que era o plano de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele para e ele repreende aquele espírito. Ele não repreendeu a moça, ele repreendeu o espírito maligno que estava com ela. E ele falou algo muito importante para nós, que vai trazer um ensinamento para nós, é que ele repreendeu o espírito maligno em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é uma arma poderosa que todo crente tem, é fazer uso do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, e você, na autoridade do Espírito Santo, tem poder para repreender toda a ação do maligno sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que naquele momento, né, imediatamente, aquela mulher, ela é liberta daquele espírito maligno. E, meus irmãos, mas nós vemos que essa ação de Paulo, né, feita pelo Espírito Santo, ela começou a levantar uma oposição muito forte e poderosa contra a pregação do Evangelho de Paulo, ali naquele lugar, ali em Filipos. De tal maneira, né, que aquela moça que era usada pelo adversário para trazer, né, adivinhações, né, e as pessoas, é interessante que muitas pessoas elas têm muitas curiosidades, né, sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o nosso futuro, né, e o homem fica razoando em cima disso. O que será do amanhã? Meus irmãos, o amanhã pertence a Deus. Deus que sabe todas as coisas. Deus que está no controle de todas as coisas. Confie no Espírito Santo que vai te dar a direção daquilo que você precisa fazer para você e para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela oposição surgiu porque aquela moça, ela tinha os seus senhores, porque ela estava escravizada, né, com aqueles espíritos imundos, e haviam pessoas ali que se beneficiavam, tinham lucros a partir daquelas adivinhações que ela fazia. E como ela foi liberta, e quando o Senhor liberta, Ele liberta 100%.
Ele não faz um trabalho, uma obra pela metade. Eles pararam de ter lucros ali em cima daquela moça. E isso começou a virar uma rebelião ali daquelas pessoas daquela cidade, sobretudo daquele grupo que era beneficiado por aquelas adivinhações. E o que acontece? Aquele grupo começou a movimentar toda a cidade e até levar Paulo e Silas para frente dos magistrados da cidade, né, para fazer acusações contra Paulo e Silas, dizendo que eles, como estrangeiros, estavam pregando, né, situações ali que não convinha para os romanos seguirem. Começaram a levantar falsos testemunhos contra Paulo e Silas, até o ponto em que toda a cidade se revoltou contra Paulo e Silas, né? E o que aconteceu? Eles pegaram, meus irmãos, e rasgaram as vestes de Paulo e Silas, né? Tiraram as suas roupas e açoitaram Paulo e Silas, chicotearam cada um deles. E por quê, meus irmãos? Porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E nós vemos aqui, né, quando se fala das vestes que foram tiradas de Paulo e Silas, né, as nossas vestes, elas representam a unção que está sobre nós, a unção da igreja. Nós entendemos ali Paulo e Silas, né, aqueles dois, como a própria igreja de Cristo. A palavra não nos diz que quando 2 ou mais se reúnem em nome do Senhor, ali ele estará? O Espírito Santo de Deus está sobre nós aqui. E o mundo se levanta contra a unção que está sobre a igreja, né, querendo tirar esse revestimento que há sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus, né, naquela forma de arrancar as roupas deles, né, e chicotearem eles. Chicotearam muitas vezes, deixaram ali marcas e vergões ali sobre Paulo e sobre Silas, até que encerraram ele na prisão, no cárcere. Os irmãos têm ideia, né, do que era uma prisão ali em Filipos? Basta que nós pensemos no nosso próprio país. A gente tem informações, né, de como seria uma prisão no Brasil, ou no México, ali, na Guatemala, qualquer país do mundo, né? Prisão é um lugar terrível. Muitas vezes tem pessoas ali que fizeram crimes hediondos, né? Um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar destinado às pessoas que são malfeitores. E, de repente, está ali Paulo e Silas. Por terem pregado o Evangelho de Cristo, né, foram libertar pessoas ali e acabaram naquela situação terrível. E muitas vezes nós nos sentimos nessa situação espiritualmente, né? A palavra diz que eles estavam ali reunidos na prisão e era perto da meia-noite. A meia-noite, meus irmãos, ele fala também de um tempo profético. Aponta para o tempo que nós vivemos hoje. A escuridão, as trevas que vivem o mundo. A cada dia que se aproxima mais a volta do Senhor Jesus, há uma amplidão dessas trevas e as pessoas estão sendo oprimidas, né? E aquela prisão que eles estavam é mais ou menos o cenário do mundo que nós vivemos hoje, sombrio. Mas a palavra nos diz que Paulo e Silas, mesmo naquela situação, que para muitos poderia ser uma situação de derrota, né? Imagina eles que tiveram a revelação do Espírito Santo de Deus para que fossem naquela cidade. Eles entenderam, né, entre si que era coisa do Senhor. Eles chegam até lá, começam a ver os sinais, começam a ver conversões, e de repente vão parar num cárcere, numa prisão. Né? Aos nossos olhos humanos seria uma derrota, verdade ou não? As pessoas ali, imagina, surradas, né? Ali, e a palavra diz, meus irmãos, que eles foram lançados no cárcere, e o carcereiro foi lá, e além de ele estar naquele cárcere, prendeu os pés de Paulo e Silas ao tronco. Olha só. Por que será que prenderam os pés de Paulo e Silas? Por que será que não prenderam as mãos? Quando a gente vê uma cena de alguém que vai ser preso, mesmo aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, nós vemos que as pessoas são presas e são amarradas às mãos, não é verdade? Por que será que os pés de Paulo e Silas estavam presos ao tronco ali no cárcere? Meus irmãos, os pés, eles falam do Evangelho de Cristo. É a ação do inimigo que se levanta contra a pregação do Evangelho de Cristo, contra as verdades do Evangelho de Cristo, que a igreja tem como missão pregar esses evangelhos, mas existe uma oposição nesse mundo que tenta encerrar a igreja num cárcere, perseguir a igreja para não permitir
Lembra que nós falamos ali? Primeiro eles tiraram as roupas deles, né? Querem tirar o revestimento do Espírito Santo, porque a igreja de Cristo, ela só é igreja aquela que é revestida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós nos movemos para lugar nenhum. Nós nos movemos dentro da ação do Espírito Santo. E o mundo quer tirar essa unção da igreja, quer açoitar, quer perseguir e quer amarrar os pés. Nós vemos ali em Isaías, capítulo 52, no verso 8, que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva a pregação do Evangelho. E cada um de nós, meus irmãos, para cada um de nós, isso não se restringe ao pastor, ao presbítero, aos obreiros, aos diáconos, não, para cada um de nós que somos crentes em Jesus, nós temos essa comissão de levarmos o Evangelho, a palavra de Deus, para esse mundo. E a palavra nos diz ali, meus irmãos, que eles estavam naquele cárcere, com os pés presos, né, com as costas provavelmente inflamadas ali, doendo, e nós podemos imaginar que numa situação dessa, o que nós queríamos fazer? Nós queríamos talvez dormir ou ficar em silêncio. Mas a palavra nos diz que eles oravam e louvavam a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós viemos aqui, nós estávamos cantando louvores a Deus, nós estávamos orando ao Senhor, nós estávamos aqui reunidos, e a presença de Deus está aqui conosco. E a palavra nos diz, meus irmãos, ali, que no capítulo 20, no verso 26, o seguinte, que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Olha só, meus irmãos, em função da oração, em função do louvor a Deus, houve algo extraordinário. E a palavra diz assim, um tão grande terremoto. No original seria a palavra mega. Os irmãos conhecem a palavra mega, né? Algo que é extraordinário, muito grande. Um tão grande terremoto que as bases, as fundações ali do cárcere tremeram, se agitaram de tal maneira que todas as portas se abriram e todas as cadeias se romperam, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm ideia do que estava acontecendo ali, né? Aqueles dois homens cantando e louvando ao Senhor, ao lado daquele público que estava ali do lado, eram pessoas que eram criminosos, pessoas que estavam ali porque tinham cometido crimes terríveis, e a palavra diz que aqueles homens, eles estavam ouvindo Paulo e Silas, ouvindo, meus irmãos. E eles, por ouvir a palavra de Deus, eles tiveram o benefício de ter todas as suas cadeias quebradas. Meus irmãos, espiritualmente é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Todas as nossas cadeias que nós temos, que por vezes se levantam contra nós, que nos impedem de trabalhar na obra do Senhor, que nos impedem de pregar o Evangelho de Cristo, que tentam atacar a nossa unção, o revestimento que nós temos aqui, todas essas cadeias estão quebradas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar um glória a Deus por isso, porque a palavra diz que todas as cadeias foram rompidas. Não ficou apenas nenhuma cadeia rompida, porque eles estavam ouvindo. Meus irmãos, e é muito importante nós sabermos que o ouvir a palavra de Deus é sobremaneira importante para nós. Porque a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aqui quando nós estamos reunidos, há uma operação extraordinária do Espírito Santo. Nós podemos dizer que é uma mega operação do Espírito Santo. E o Senhor usa muitas vezes essa palavra em muitas situações. Nós ouvimos essa palavra quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos ali no mar da Galileia, e a palavra diz que veio uma mega tempestade. Uma grande tempestade veio, e depois o Senhor Jesus ele deu ordem aos ventos e ao mar, e veio uma mega bonança para todos nós. Então, meus irmãos, a oportunidade que nós temos de nos reunir e de ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos a certeza e a garantia pela sua própria palavra de que o Senhor está presente conosco, está agindo em nossas vidas. Meus irmãos, a mensagem ela continua em que quando houve esse grande terremoto e que se romperam, né, as portas se abriram do cárcere e se romperam todas as algemas, havia a figura ali do carcereiro. Aquele mesmo carcereiro
que quando teve a incumbência de prender Paulo e Silas, e nós imaginamos, né, que o trato que os carcereiros tinham com os prisioneiros não era um trato assim agradável. Era um trato violento. Né? É uma forma de desprezo que é tratado os prisioneiros. E aquele mesmo carcereiro que tinha prendido os pés de Paulo e Silas no tronco, naquela situação, foi o mesmo homem que começou a se apavorar. Ele se apavorou porque ele era o responsável pela prisão e pela lei dos romanos ali, se um preso fosse porventura solto, ele era morto. E ele, temendo pela sua própria vida e de uma maneira covarde, ele mesmo quis se matar. Mas o Paulo, né, pelo mesmo Espírito Santo de Deus que estava sobre a sua vida, o Senhor fez saber o que estava acontecendo na vida daquele carcereiro. E Paulo brada ali, né, não te faças nenhum mal. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que faz com que nós intercedamos por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos magoam, aqueles que se levantam contra nós. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que a luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades que estão nas áreas celestiais. Então, Paulo, assim como ele repreendeu ali aquela moça, ele não repreendeu diretamente a moça, ele repreendeu o espírito maligno que estava sobre a vida dela. Então, nós amamos as pessoas, porque cada pessoa que existe nesse mundo é criatura de Deus, e Deus ama todos, porque também Deus falou que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Podemos dizer que é o mesmo tão grande terremoto, é a tal maneira, é tão grande o amor de Deus sobre cada um que nós podemos conhecer na nossa vida, nos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, pessoas que por vezes estão acerca de nós e muitas vezes querem nos prejudicar até. Né? Pessoas que olham para nós e não resistem à ação do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas e por vezes querem nos perseguir. Né? E então o Senhor vai lá e faz uma situação em que nós oramos por ele, intercedemos por ele, e nós vemos o poder de Deus sendo atuado ali no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos, estão tentando contra a sua própria vida. É alarmante, né, o número de pessoas que buscam suicídio nessa última hora. E nós podemos imaginar quão grandes trevas essas pessoas estão passando. Porque elas estão afastadas de Deus, elas estão misturadas ali com aquele mundo pagão, né, de adoração de deuses estranhos, e se metem em situações que depois não conseguem sair, não conseguem ver saída nenhuma. Mas nós sabemos que há uma saída, sim. Ali, na verdade, existe apenas uma saída, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele homem, quando ele ouviu aquele grito de Paulo, né, para que ele não fizesse nada contra a sua própria vida, e ele estava ali sozinho, então ele sentiu a presença de Deus, de que houve uma intercessão pela vida dele. E a palavra diz que ele saltou e gritou e pediu luz. Meus irmãos, esse mundo está nas trevas e a alma de cada um de nós clama pela luz, e a luz é Jesus Cristo. E aquele homem ele foi aos pés de Paulo e Silas. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Mas, na verdade, ele se prostrou sobre o Espírito de Deus que estava na vida de Paulo e Silas. E aquele homem faz uma saudação a Paulo e Silas e ele clama da seguinte forma: o que eu preciso fazer para ser salvo? Meus irmãos, esse é o clamor das nossas almas. A nossa alma clama por salvação. Nós precisamos de salvação. Nós vivemos num mundo mau. Nós temos o pecado que está ligado às nossas vidas e nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de salvação. Nessa última hora, nós temos que buscar estar aos pés de Deus pela nossa salvação, não por outras situações. É verdade que muitos são os motivos pelos quais nos levam à presença de Deus. São motivos lícitos. O desespero, aquele carcereiro, ele estava desesperado com a sua própria vida. E muitos estão, nessa última hora, desesperados da vida. E o caminho realmente é se prostrar diante daquele que é o dono da vida. Aquele que pode estender a mão para salvar. Por esse nós clamamos. E a esse é só um, é Jesus. E foi isso que Paulo falou.
né, quando ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, ele falou assim, olha, crê no Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque nós podemos imaginar, e o mundo pode pensar, que é muito difícil. E eles não sabem o caminho. Eles pensam que tem que ser através de alguém, ou um caminho muito difícil, né? Mas o caminho é muito simples e é único. Se prostrar diante de Deus e crer no Senhor Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem poder para perdoar pecados, é aquele que tem poder para nos limpar, é aquele que tem poder para repreender toda ação do adversário sobre as nossas vidas. E nós sabemos e aprendemos hoje aqui a fazermos uso dessa arma poderosa que nós temos. O poder que tem no nome de Jesus. Então declare hoje que em nome de Jesus está repreendido toda ação do adversário sobre a sua vida e sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem autoridade para isso. Em nome de Jesus, faça uso do nome do Senhor Jesus. Só que ele pediu por si próprio, os irmãos percebem? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a palavra de Paulo foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm ideia de que nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje aqui, nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus e o Senhor está salvando a sua vida e a sua família. Aquele por quem você veio por vezes aqui, orando e intercedendo, Senhor, tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo, da minha esposa, do meu marido, que não te conhece. E o Senhor está decretando aqui, olha, será salvo tu e toda a tua casa. E muitas vezes nós não sabemos como. Mas quando nós nos reunimos aqui no nome do Senhor, nós evocamos o de repente do Senhor. Esse de repente veio um grande terremoto. Então, meus irmãos, muitas vezes você veio para um culto simples, que nós olhamos aqui, não vemos nenhuma formosura, nenhum conforto, né? E nós não sabemos o que espiritualmente o Senhor está fazendo aqui nas nossas vidas e na nossa família. Ele está resolvendo problemas que nós achávamos que eram impossíveis. Pessoas que nós amamos, falam assim, Senhor, aquele não tem jeito. Aquele está perdido mesmo, né? Muitas pessoas olham e veem não tem solução. Esse está perdido no mundo das drogas, está perdido nas coisas materiais dessa vida, né? E o Senhor está dizendo assim, olha, eu salvarei você e toda a sua família. Como nós falamos aqui, meus irmãos, o Senhor ele não tem uma medida paliativa para os nossos problemas. Ele é a solução total para os nossos problemas. E olha a mudança que teve na vida daquele homem, daquele carcereiro. Ele pega, tira Paulo para fora, né? Ele que foi violento com Paulo e Silas, que prendeu os seus pés, agora ele passa a lavar os vergões de Paulo e Silas ali, que estavam machucados, né, com aquelas cadeias, né, com aquelas amarras e com os chicotes. Ele vai lá e passa a ser o enfermeiro de Paulo e Silas. E ele pega e convida Paulo e Silas para ir para a casa deles. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quão é importante nós abrirmos a nossa casa para que o Senhor Jesus venha entrar na nossa casa. Para que a igreja entre na nossa casa. Né? Porque há a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Quando nós abrimos a porta, nós sabemos que a presença de Deus está entrando na nossa casa. E quando nós fazemos isso, o Senhor faz milagres e maravilhas. E a palavra diz que Paulo e Silas pregaram a palavra ali, e todos escutaram, e se arrependeram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e ela é viva, e ela tem um efeito sobre as nossas vidas. E o importante, né, que cada vez que nós falamos sobre a palavra de Deus, é que nós creiamos. Porque o Evangelho tem tudo a ver com crer. Ele não tem a ver com ações nossas, propriamente ditas, né? O carcereiro, com certeza, quando ele pediu para que falasse o que ele devia fazer, né, para ser salvo, o que Paulo e Silas falassem, olha, você tem que fazer uma coisa extraordinária, ele faria. Mas o Evangelho de Cristo não tem a ver com obras, mas tem a ver com crer. Crer no Senhor Jesus. E parece que isso é a coisa mais difícil. E verdadeiramente é difícil. Somente é possível quando o próprio Deus abre o nosso coração. Assim como ele fez com Lídia ali. Nós vemos na palavra, ele abriu o coração de Lídia e abriu os olhos de Lídia para que ela pudesse receber as palavras que Paulo tinha.
E as palavras de Paulo não eram palavras suas próprias, era a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o Senhor hoje, Ele está abrindo o seu coração e a sua mente para que você compreenda um pouco mais sobre o plano de salvação que Deus tem para a sua vida. Que Ele não te trouxe aqui por um mero acaso. Que você não está ouvindo essa palavra, né, por ser mais um culto. Assim como o pastor falou, nós nos reunimos para nós prestarmos o melhor culto que nós podemos prestar ao nosso Deus nesse dia. Paulo e Silas, eles prestaram o melhor culto que eles podiam prestar, independente da situação que eles estavam vivendo. Por isso, meu irmão, se você está passando por uma prova, se as coisas estão difíceis, se as lutas estão se levantando, né, e o mais normal seria você desistir na caminhada, quando você sentir essa situação, louve a Deus. Quando você sentir essa situação, ore a Deus. Quando você sentir essa situação, se reúna com o corpo de Cristo e adore a Deus para que Deus opere esse de repente na sua vida, esse mover do Espírito Santo. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele faz tremer os céus e a terra. Deus tem poder sobre todos os elementos da natureza. Assim como Deus, como Jesus repreendeu a tempestade, os irmãos lembram, né? Ele falou assim, aquieta-te, cala-te, ali para o vento e para as ondas do mar. E o vento e as ondas, eles falam muito para nós, porque o vento, né, nós não vemos o vento, nós vemos a ação que o vento tem, né? Isso fala das coisas espirituais, porque verdadeiramente muitas coisas se levantam e nós não estamos enxergando, são coisas espirituais, mas Deus tem poder sobre todas as coisas espirituais. Se porventura há alguma maldição sobre a sua vida, Deus está repreendendo agora nesse momento em nome de Jesus. E você tem esse poder de repreender também em nome de Jesus. E as ondas são coisas que nós podemos ver, que se levantam. E realmente tem coisas que são difíceis e que são aparentes mesmo. Isso aqui, olha, é uma dificuldade. Mas Deus é aquele que quebra muralhas. Ele vence batalhas. E Ele dá ordem, né, a essas ondas que se acalmem, né, para que haja uma grande bonança, uma mega bonança nas nossas vidas, pelo amor que Deus tem por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, depois daquele dia, né, que a família do carcereiro foi toda convertida ao Senhor, foi batizada, Paulo voltou ali para a prisão. No dia seguinte, os magistrados, né, que botaram Paulo e Silas na prisão, deram ordem ali aos quadrilheiros, olha, vai lá no cárcere e liberta ali Paulo e Silas. Olha que coisa maravilhosa, né? Para Paulo e Silas, né, eles não sabiam, nós estamos lendo a palavra aqui, né, mas eles não sabiam o que ia acontecer. Para Paulo e Silas, eles tinham seguido a orientação de Deus, estavam no cárcere, independente da situação, eles estavam louvando a Deus. Mas eles não sabiam que no outro dia que ia ter o terremoto e que no outro dia eles iam ser libertos, né? Nós sabemos pela palavra de Deus. E aí os quadrilheiros foram lá e o carcereiro falou assim, olha, vocês estão libertos, vão em paz. Aí Paulo falou assim, não. Eles nos colocaram ali na prisão em público, né, que eles venham aqui nos soltar. Meus irmãos, muitas vezes nós somos humilhados na nossa vida em público, mas o Senhor é aquele que olha todas as coisas. E assim como por vezes você foi humilhado em público, o Senhor vai te exaltar também em público. Louvado seja o nome do Senhor. Não busque, meus irmãos, a honra por você mesmo ou por outras pessoas. A gente vê que aquela moça, quando ela estava endemoniada, ela estava elogiando Paulo e Silas, né? Muitas vezes nós podemos ser contaminados pelo elogio, né? Principalmente quando o elogio não vem da parte de Deus. Deus é aquele que honra. Esperemos a honra que venha de Deus. Não venhamos nós buscar honra entre os homens ou entre nós mesmos. Deixe que Deus te honre. Porque se você foi humilhado em público, você vai ser exaltado em público também para a honra e para a glória do nome do Senhor. E ali eles foram lá, os magistrados, e libertaram Paulo e Silas. E logo Paulo e Silas saiu de lá e foi para a casa de Lídia. Irmãos, lembram que Lídia foi também convertida ali por Paulo e Silas? E a palavra diz que eles foram lá e consolaram a vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos ensinamentos, né, a palavra de Deus nos traz. Porventura, você está passando por uma situação difícil. Porventura, você está ainda que seguindo a orientação do Senhor para a sua vida e as coisas estão apertando, estão fechando. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas.
Deus permitiu que acontecesse todas aquelas coisas ali com Paulo e com Silas, por amor daquelas pessoas que foram alcançadas. E por amor de nós que estamos ouvindo essa palavra e que temos uma nova esperança em nossos corações. Né? Essa palavra, ela nos alimenta e nos dá força para que nós possamos continuar a nossa caminhada. E a promessa de Jesus é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, né, por mais provações e lutas que nós passemos, o Espírito Santo de Deus está conosco e Ele está pelejando por você e pela sua família, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Convidar o pastor Will Gutnick para continuar na direção do culto. Amém. Glória a Deus, obrigado, em nome de Jesus. Você não dá um aplauso ao Senhor pela vida do nosso irmão, por gentileza? Glória a Jesus. Eu não consigo deixar você ir embora sem fazer um apelo hoje. Eu acho que não é história de pastor não, tá? Eu acho que das vezes que Deus falou com a gente aqui, Ele nunca contou para mim alguma coisa que eu precisava como hoje. Desde que eu cheguei nessa cidade, eu acho que eu nunca ouvi Deus falar comigo aqui, comigo pessoalmente, como eu ouvi hoje. Existe uma teologia que eu gosto muito na Bíblia, muito especial. Alguns dos irmãos já me ouviram falar. É a teologia do terremoto. Já me ouviu falar disso, já? Os terremotos são sinais de Deus, até hoje. Os terremotos são sinais espirituais, da movimentação espiritual em um lugar. Não é simplesmente um abalo sísmico. E eu falo muito disso, a gente conversa muito disso. No dia 24 de outubro, que foi o dia que nós chegamos aqui nessa cidade, eu acordei de manhã. Foi o dia que nós fomos empossados pelo nosso pastor para começar esse trabalho. Eu acordei de manhã com um terremoto, aqui em Los Angeles. E eu sabia que era um sinal de Deus. Na semana, na verdade, no mês de agosto, quando nós fomos em Seattle pela primeira vez, aqui em Los Angeles teve um terremoto. E eu entendi que era um sinal de Deus para o que nós estávamos fazendo ali. Esse final de semana nós fomos em Seattle mais uma vez. E foi muito difícil. Conversei com alguns irmãos, foi muito difícil. Mas desde o dia que eu pisei lá em Washington, eu estava falando assim com Deus: Senhor, manda um terremoto. Senhor, manda um terremoto. Senhor, eu olhei o app hoje 3 vezes para ver se tinha tido um terremoto perto de casa. A minha cama balançou hoje de um jeito meio esquisito. Eu vi se não era ninguém que estava pisando na cama para mim ver se era um terremoto dentro de casa. Está acontecendo um terremoto, será que é o terremoto que eu pedi para Deus? Deus tinha preparado o terremoto para hoje à noite. O terremoto da palavra que o irmão pregou. Eu não sou místico, mas eu sou um crente pentecostal e eu sou espiritual. O que Deus falou hoje para nós aqui, em vários aspectos daquilo que Deus nos ministrou, é que Deus está movendo os céus e a terra para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Deus tem propósito com tudo que faz. Deus não está entrando em libertação na sua vida para que você saia por aí lindo, leve e solto e o carcereiro se mate. Deus está trazendo restauração na sua vida para que o carcereiro se converta. O foco da sua libertação não é você, é a vida do carcereiro. O foco da sua mudança de status na vida não é você, é aquele que te perseguia. Não é você, é aquilo que Deus vai fazer através disso que Ele faz. É tempo de nós nos levantarmos como igreja nessa cidade de cárceres, nessa cidade de prisões, nessa cidade de dificuldades, naquela cidade de dificuldades e desprezo, entendendo que Deus está mandando um terremoto, que as cadeias vão se quebrar, mas é que o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Cada vez... É isso mesmo.
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Existe uma atmosfera de sinais nesse lugar. Sinais da parte de Deus. Sinais espirituais que se manifestam na matéria. Entenda bem o que eu estou falando. Sinais espirituais que se manifestam na matéria. Eu quero contar esse último testemunho para que você entenda o que eu estou falando. Já contei para vocês, alguns de vocês já me ouviram, muitos de vocês ainda não. Nós temos uma igreja na cidade de Fall River, em Massachusetts. Pastor Ronald Bernier, pastor americano, serve a Deus lá. Não conhece o pastor Ronald, né? O senhor é da igreja? Glória a Deus. Está pronto aí. Agora o negócio ficou bom. Pastor Ronald Bernier comprou a igreja católica da cidade. Foi ou não foi, meu amigo? Glória a Deus. Você congrega o pastor Naline, então. Glória a Deus. O pastor fez aquilo que ninguém imaginava que fosse possível fazer. Ele comprou a igreja católica da cidade e colocou uma Assembleia de Deus lá. Na reforma, na semana que eles entraram na igreja, 2 semanas depois que eles entraram na igreja, veio a pandemia, tiveram que fechar a igreja. Durante a pandemia, eles reformaram a igreja toda. Porque os irmãos não tinham como trabalhar, foram trabalhar lá na igreja. Terminando a pandemia, eles foram fazer a reforma do parking lot. O irmão está lembrando da história já, né? Amém. Não me deixa mentir, hein? Você veio aqui para isso hoje. Foi fazer a reforma do parking lot, meu amigo. O pessoal começou a mexer no parking lot e tal, problemas, acharam lá que tinha umas pedras, umas rochas embaixo. E eles iam ficar muito mais caro porque eles iam precisar de dinamitar as rochas para poder soltar aquelas pedras. Porque não tinha como soltar as pedras. Ia ficar muito mais caro. O pastor Ronald Bernier falou assim, escuta aí, dá uma segurada no serviço que eu vou ver se eu tenho condições de pagar isso aí. Os operários iam vir buscar a matéria na segunda-feira, alguma coisa assim. No domingo, o pastor Bernier, antes de entrar para o culto, com o pessoal do staff da igreja, o pastor Naline incluso, foi fazer uma oração. Ele falou assim, Senhor, eu não sei como é que a gente vai fazer com essa reforma. Faz alguma coisa, manda um terremoto. O senhor pode fazer alguma coisa. Às 9h15 da manhã, num estado onde não acontece terremoto, veio um terremoto em Fall River. A terra tremeu. Os irmãos olharam para o outro, 4.0, 4 alguma coisa. Os irmãos olharam para o outro, esquisito, né? Voltaram para o culto. Segunda-feira de manhã, o pessoal veio buscar o maquinário. A hora que veio buscar o maquinário, foram tirar as escavadeiras, um dos operários percebeu, peraí, essa pedra está meio estranha, deixa eu tentar aqui. Colocou a pazinha na pedra, tirou o primeiro slab, o segundo slab, o terremoto quebrou todas as pedras. E não ia precisar mais dinamitar. Foi ou não foi isso que aconteceu? Existe uma atmosfera de sinais nesse lugar. O céu está aberto. O que você precisa? O céu está aberto. O que é que você precisa? Meu único apelo para você é, o que você precisa, vem buscar. Pode vir buscar. O que seja o que for, que você precisa da parte de Deus hoje, pode vir buscar. Eu vou cantar mais 30 segundos. O que você precisar de Deus hoje, vem buscar. Porque Deus, através disso, vai alcançar multidões para a glória do nome de Jesus. Minha vida se revestirá do teu poder. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou
lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos lá? Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em... Presbítero Raudinei, vem fazer essa oração porque tem um pedacinho para mim aqui também. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Ah, Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos porque o Senhor visitou a tua igreja nessa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós colocamos diante de ti, Senhor Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que se prostraram diante da tua presença, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, que estão buscando o teu de repente, Senhor Deus. De repente, ó Deus, é hoje, Senhor Deus, é agora que o Senhor vai tremer todas as coisas, abalar todas as estruturas, ó Deus, e romper todas as cadeias, ó Deus. O Senhor vai revestir o teu povo, Senhor Deus, que porventura foi humilhado, Senhor Deus, o Senhor vai exaltar e o Senhor vai colocar no lugar alto, Senhor Deus. O Senhor vai firmar os pés de cada um de nós aqui, ó Deus, na rocha verdadeira que é o Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, opera com poder na família, Senhor Deus, de cada um aqui, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, as súplicas do teu povo, Senhor Deus. Aquilo que é impossível para nós, Senhor, dá ordem, Senhor. Dá ordem ao vento e ao mar, Senhor Deus, para que se aquietem, Senhor Deus. Para que o Senhor venha trazer a bonança, o Senhor venha trazer, Senhor Deus, o renovo da alegria, da salvação, Senhor, em cada coração, Senhor. O Senhor venha descamar os olhos, ó Deus, espirituais, ó Deus, abrindo, para que possamos contemplar os teus anjos, ó Deus, operando com poder, ó Deus. Ah, Senhor, tu és todo poderoso, Senhor Deus. Reveste a tua igreja, Senhor Deus. Repreende toda ação do adversário sobre a vida da família, do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus. Ah, Senhor, firma os pés na rocha, alcança. Senhor Deus, perdoa pecados, ó Deus. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Ah, Senhor Deus, reveste com as armaduras que vêm da tua parte, Senhor Deus. Dá novos calçados, ó Deus, para a pregação do Evangelho. Dá ousadia, repreende toda a timidez, ó Deus. Repreende, ó Deus, as barreiras da língua, Senhor Deus, para que nós possamos levar a tua palavra, para que nós sejamos fonte de água viva, Senhor Deus, que jorra para a eternidade, Senhor. Ah, Senhor Deus, dá roupas novas, ó Deus. Mas reveste também com o escudo, Senhor Deus, da fé. Ah, Senhor Deus, o capacete da salvação, Senhor. Ah, Senhor Deus, toda a tua armadura, Senhor, que nós saiamos de cá revestidos, ó Deus. Nós sabemos que grandes são as lutas, mas que o Senhor é todo poderoso, o Senhor vai à frente, Senhor Deus. O Senhor é aquele que quebra muralhas, ó Deus. Ah, Senhor, tu nunca perdeste uma batalha, Senhor Deus, e nós sabemos que não será na vida do meu irmão e da minha irmã, e na minha vida que tu perderás nenhuma batalha, Senhor. Por isso estabelece, Senhor Deus, a tua obra em nossas vidas. Estabelece a tua obra aqui nessa cidade de Los Angeles, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, estabelece a tua obra ali em Seattle. Ali em Glendale, Senhor Deus, em Garden Grove, Senhor Deus, em Moreno Valley, em toda a Califórnia, em todos os Estados Unidos da América. Ah, Senhor Deus, olha ali para o Brasil também, Senhor Deus. Nossos familiares amados que estão naquele lugar, ainda talvez perdidos, ó Deus, nos seus pecados. Que tu venhas quebrar as algemas ali, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, visita os lares aqui ao redor desta igreja, Senhor. Visita, Senhor Deus, os hospitais. Visita os presídios, ó Deus. Visita as ruas, ó Deus, onde tem as pessoas que estão desamparadas. Levanta, Senhor Deus, e haja luz, ó Deus, nessa cidade, Senhor. E nos usa, Senhor, com poder e glória nas tuas mãos, Senhor. Como vasos em tuas mãos. Quebra aquilo, ó Deus, que tu queres quebrar em nossas vidas, ó Deus. E faz de nós, Senhor Deus, vasos novos nas tuas mãos, Senhor. Tu és todo poderoso, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Deus, e
Abençoa o teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.